Enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo na China. Gigantes de metal estão erguendo pontes inteiras em questão de horas. Ilhas surgem do oceano como se fosse mágica. E prédios de 10 andares aparecem literalmente da noite para o dia. Parece ficção científica, pois é realidade chinesa. E o mais impressionante, enquanto o Ocidente ainda debate se isso é viável, a China já está fazendo isso em escala industrial. A verdade é que a China construiu máquinas tão avançadas que engenheiros ao redor do mundo ficaram literalmente sem palavras. E nos próximos minutos, você vai entender por que o gigante asiático dominou completamente a indústria de megaprojetos e como isso mudou as regras do jogo para sempre. Imagine uma criatura mecânica do tamanho de um prédio de 30 andares, que caminha sobre pontes, 640 toneladas, 91 metros de comprimento. Este é o monstro de ferro. E não, esse não é um apelido exagerado. Enquanto a maioria das pontes é construída pedaço por pedaço, tijolo por tijolo, essa máquina brutal mudou completamente as regras do jogo. Funciona assim. A parte frontal se projeta, como um braço gigante, até o próximo pilar. Se ancora com firmeza. E então, issa segmentos inteiros da ponte. Não estamos falando de pequenos pedaços. São seções completas que vão de um pilar ao outro. Imagine levantar o peso de 100 elefantes de uma só vez. O que antes levava anos, agora leva meses. Mas por que algo assim foi criado? Pense nos desafios. Rios profundos, vales íngremes, locais onde guindastes convencionais simplesmente não alcançam. Lugares onde construir do chão é impossível. A solução? Criar uma máquina que anda sobre a própria ponte que está construindo. É como se você estivesse construindo o chão sob seus próprios pés enquanto caminha. Só que com 640 toneladas. Essas máquinas, chamadas tecnicamente de lançadeiras de vigas, são usadas em projetos monumentais ao redor do mundo. Da China à Europa, atravessando montanhas e oceanos. E aqui está o mais impressionante: a precisão. Essas seções de ponte precisam se encaixar com margem de erro de milímetros. Milímetros. Enquanto a máquina está suspensa a dezenas de metros de altura, enfrentando vento, vibrações, o peso absurdo. Os operadores dessas máquinas são como pilotos de nave espacial. Controlam hidráulica, sensores, sistemas de ancoragem. Um movimento errado e, bem, melhor nem pensar. Mas sabe o que é ainda mais fascinante? Quando a ponte está pronta, o monstro de ferro simplesmente se desmonta, como um transformador gigante sendo enviado para a próxima missão. Imagine uma cobra mecânica de 150 metros de comprimento pesando até 4.500 toneladas. Na frente, uma cabeça circular coberta com discos de corte feitos de metal tão duro que poderia riscar diamante. Avança centímetros por hora através de rocha que existe há milhões de anos. São as TBMs, Tunnel Boring Machines, as perfuradoras de túneis mais avançadas do planeta. E a maior delas tem 17 metros de diâmetro. Isso mesmo, um círculo de 17 metros perfurando rocha sólida. Para ter noção, um ônibus de 2 andares caberia inteiro dentro do túnel que ela cria. Mas aqui está o gênio. Enquanto a cabeça perfura, a própria máquina instala as paredes do túnel. É como se ela estivesse construindo e cavando ao mesmo tempo. Atrás dela, um rastro de concreto perfeito, iluminação, ventilação. Um túnel completo e pronto para uso.
A China não está apenas usando essa tecnologia, está dominando ela. Em 2023, o país tinha mais de 500 projetos de túneis simultâneos. Eles estão perfurando sob o rio Yangtze, atravessando a cordilheira do Himalaia, criando redes de metrô inteiras debaixo de megacidades. Mas o mais insano, algumas dessas máquinas nunca mais veem a luz do dia. Quando uma TBM termina seu trabalho, às vezes é mais caro retirá-la do que deixá-la lá. Então ela fica enterrada, um monumento de 4.500 toneladas para sempre preso na rocha. Esses túneis estão mudando a geografia da China e do mundo. Estão encurtando distâncias, conectando o impossível, conquistando o subterrâneo. E os operadores trabalham em turnos de 24 horas, quilômetros abaixo da superfície, guiando essas feras mecânicas com precisão milimétrica. Mas se você acha que perfurar montanhas é ambicioso, a China tem um projeto ainda mais audacioso, um navio que não transporta carga. Ele cria terra onde só existe oceano. O MV Changkung Kao é um navio dragador com um único propósito: sugar areia do fundo do mar e cuspir em outro lugar até formar uma ilha. 6.000 metros cúbicos por hora. É como encher uma piscina olímpica a cada 25 minutos. Só que você está construindo terra firme no meio do oceano. Com 140 metros de comprimento, esse colosso baixa um braço mecânico até o leito marinho, aspira sedimentos e os lança a quase 5 quilômetros de distância. Em dias, não meses, dias, uma nova ilha surge. Oficialmente, é para controlar erosão costeira e ajudar em projetos marítimos. Extraoficialmente, bem, quando há petróleo no fundo do mar em áreas disputadas, uma ilha estrategicamente posicionada muda tudo. Política à parte, a engenharia é de outro nível. É literalmente uma fábrica flutuante que não produz parafusos, produz território. E se você pensa que isso já é o limite da ambição, prepare-se para máquinas que levantam o equivalente a 40 baleias azuis de uma só vez. O XGC 88.000, o maior guindaste sobre esteiras do mundo, mais de 140 metros de altura. Consegue erguer 4.000 toneladas como se fosse uma mochila escolar. Mas isso é fichinha perto do Taisun, um guindaste pórtico que quebrou o recorde mundial ao levantar 20.133 toneladas. Para você ter ideia, isso é o peso de 134 aviões Boeing 737 juntos. Só que tem um detalhe: esse recorde foi quebrado pelo próprio país. O Honghai, construído em 2014, levanta 22.000 toneladas. Imagine todo esse peso deslizando sobre trilhos a 120 metros de altura, montando navios como se fossem peças de Lego gigantes. E para projetos no mar? O Zhenhua 30, um guindaste flutuante de 12.000 toneladas que foi essencial para construir os túneis submersos da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Mas aqui está o pulo do gato. Todo esse poderio serve para algo ainda mais surpreendente. O que você diria se eu contasse que é possível construir um prédio de 10 andares em menos de 29 horas? Construção modular. Partes inteiras do edifício fabricadas em usinas, transportadas prontas e simplesmente encaixadas no local, como blocos de montar em escala gigantesca. Um arranha-céu de 26 andares? 5 dias. Durante a pandemia, quando hospitais estavam saturados, um hospital de 2 andares com 1.000 leitos foi erguido em 10 dias. Não um hospital improvisado. Uma estrutura completa, funcional, que salvou inúmeras vidas. Menos barulho, menos poluição, velocidade absurda e praticamente zero de desperdício. Empresas já vendem casas completas que você encomenda online e são montadas no seu terreno. É o futuro da construção acontecendo agora. E quando as impressoras ficaram gigantes? Esqueça impressoras de papel. Estamos falando de impressoras que cospem cimento e constroem casas camada por camada. Impressão 3D em escala arquitetônica. 10 casas completas.
com janelas, telhados e estrutura reforçada em 24 horas. Uma única empresa conseguiu isso. E não foram barracos improvisados. Construções sólidas, isoladas termicamente, perfeitamente habitáveis. Pense no impacto. Um canteiro de obras que precisaria de dezenas de trabalhadores agora opera com um único operador supervisionando as máquinas. Custos despencam. Velocidade dispara. Acidentes de trabalho praticamente desaparecem. E para os arranha-céus que continuam subindo cada vez mais alto, bombas que desafiam a física. Como você leva concreto para o 100º andar de um prédio? Bombas de concreto. Mas não qualquer bomba. Bombas com lança de 100 metros de altura, capazes de jogar material a mais de 600 metros de distância vertical. Essas máquinas transformaram a construção de edifícios gigantescos. Sem elas, cada andar seria um pesadelo logístico. Com elas, concreto flui como se desafiasse a gravidade. Quando as máquinas dispensam humanos, canteiros de obra sem nenhuma pessoa, zero. Inteligência artificial controlando escavadeiras, guindastes e caminhões de forma autônoma. Não é conceito, é realidade em operação. A barragem de Yanku está sendo construída inteiramente por máquinas controladas por IA. Nenhum operador humano. As decisões são tomadas por algoritmos que analisam terreno, clima, materiais e ajustam tudo em tempo real. Robôs especializados assentam tijolos com perfeição milimétrica. Outros fazem reboco, nivelam concreto, pintam paredes. Cada tarefa tem seu especialista mecânico. O resultado? Obras mais rápidas, mais baratas, mais precisas e infinitamente mais seguras. Mas isso levanta uma questão importante. Toda essa revolução tecnológica é fascinante, mas também traz dilemas reais. Se robôs e inteligência artificial assumirem completamente a construção civil, o que acontece com milhões de trabalhadores que dependem desses empregos? É progresso inevitável ou estamos criando um problema social gigantesco? Deixe sua resposta nos comentários e me diga, qual dessas máquinas te impressionou mais? O monstro de ferro pendurado no ar, o navio que fabrica ilhas, ou os robôs que constroem sozinhos? Se você chegou até aqui, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre tecnologias que estão mudando o mundo.